Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus em oração. Como falamos que nossa escola bíblica dominical seria aqui. E aqui estamos para fazer a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, com amor, com carinho e com dedicação. Oremos. Pai de amor, imensa bondade, Senhor, na sua presença, aqui estamos agradecidos porque o Senhor renovou os nossos esforços, nos ajudou e aqui estamos alegres para mais um dia de trabalho, para mais uma escola bíblica dominical. Estamos reunidos em pouco, Senhor, mas foi o que o Senhor preparou para este momento, em especial, que estamos na tua presença. Receba a vida dos teus servos que aqui estão representando os teus lares, aqueles que ainda estão por vir, ó Deus, aqueles que não virão, que o Senhor esteja cuidando e guardando de cada um, de acordo com a tua vontade e teu querer. Amém. Perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Estamos certos, ó Deus, que o Senhor é sempre conosco, que o Senhor sempre nos tem restaurado. Amém. É que eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos entoar aí o número 33, Maravilhas Divinas. 33, Maravilhas Divinas. É sempre a maior. Nós bem alto cantamos e as orações ele nos atendeu. Seu braço forte, que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. De daqui para frente, ele será nosso eterno poder, nosso eterno bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 122. Amo esse salmo. Ai, acho que eu vou parar o não.
Amém? Não. Salmo 122. Salmo 122. Miserocracia. 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém seja edificada como uma cidade fortificada, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos sinistros, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu Deus. E sempre possamos ficar essa alegria. Todos disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E a gente não queria recolher ofertas, não recolher. Vamos ofertar nossas vidas com amor ao Senhor. Oferta de amor. Então, é que eu vou conseguir lembrar todas. Eu estou em casa. Bota o maior aí. Oferta de amor está Cristo. Quero minha vida a te entregar. Oferta de teu altar. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Para te adorar, que eu nasci, obedecer o teu querer, para que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais, para o teu lado, para o teu lado, Senhor. Fazer mais uma oração. Pela semana, faça a oração, agradecendo as ofertas e pedindo a sabedoria ao teu servo que estará ministrando os ensinamentos nessa manhã. Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor Jesus, pela noite de paz que você tem nos conceder, Senhor Jesus. Quero te agradecer também por esse dia maravilhoso, por esse chuvoso. E te agradecer também por estamos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o teu santo nome. Te agradecemos pelas ofertas, Senhor Jesus. E te pedimos também que tu venha nos guardar durante esse dia, Senhor Jesus. E tudo que nós fizermos para você, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Ratificando o Salmo 122, eu lembrei daquele corinho que ali ia tarde. Lembrei do Salmo 122, vamos para cá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando
Vamos, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos, vamos à casa do Senhor. Tem uma sequência, viu? Amém. É como eu estou dando muito com ajuda, tá engolindo. E aí, pastor, você vai falar ou eu falo? Você fala. Você é o homem da sala. Você é o homem da fala. Ali, pegamos ali naquele banco. Nós vamos sair um pouco Venha, pode sentar da aí. nossa rotina, dos slides. Senta aqui, Romeu, ó. Vai para o Romeu sentar aqui. Eu vou tirar essa mão, eu vou segurar o tripé, né? O quê, pastor? Não, esquenta não. Você falando, Eu tô aqui filmando. Tá? Tô Tá bom. aqui filmando. Tô vendo aqui, mais pra cá. Pode vir, pode vir. Ficamos sete. Tá mais bom aí. Isso aqui é Pronto, tá vendo? Vamos fazer uma pequena reflexão no livro de João, capítulo 10. Vamos ver até o versículo 18. João 10, 1 a 18. E vamos ver o que a gente consegue extrair desse texto. João 10, 1 a 18. Amém, irmão? Amém. Não tem Bíblia, irmão? Só na minha, meu irmão. João 10, 1 a 18. Hoje aí, na paz de Jesus. Amém? Vamos ler. Em verdade, vos digo, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, desde o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, entrarão, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Te louvamos também, ó Deus, por essa chuva maravilhosa que o Senhor esteja sobre o teu povo.
E por essa manhã, por estarmos reunidos aqui, ó Deus, na intenção de não apenas trabalharmos para termos uma comunhão com os nossos irmãos mais para frente, mas também para aprendermos mais de Ti nessa manhã. Amém, Senhor. Nos ajude na compreensão da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa estar no nosso meio, possa se sentir à vontade no nosso meio. Amém. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Bom, diante do que lemos, o que os irmãos entenderam? Vamos começar. O pastor não vou passar, porque o pastor para muito arrumado. Vamos começar da dona Eliana, vai ver assim, ó. O que vocês entenderam do texto? Não tem vergonha não, se vocês entenderam. A gente vai aprender, se tiver errado, vai aprender aqui. Jesus ele nos dá a lição que ele é verdadeiro caminho. E muitos vêm não falando em seu verdadeiro nome. Ele vem aonde pode roubar, vem para destruir, até mesmo dentro da sua igreja, as suas ovelhas. Porque quando Deus chama, Ele nos chama pelo nosso nome, assim como chamado a Deus. Mas vem aquele que muitas vezes faz a promessa, faz outros ensinamentos e acaba tirando as suas ovelhas de dentro de pedacinhos, mas ao mesmo tempo elas acabam abandonando porque não é o verdadeiro caminho. Muito bem. Irmãinha está lendo de novo para entender. Diga, irmãinha, o que você entendeu? A revisão é a perfeição. Entendeu nada, irmã? Entendeu? Entendeu sim. Entendi, mas deu Mulher que pastor também é Não deu, né? afiada. Mas o que a senhora entendeu, assim? Mesmo sendo pouco, o que a senhora entendeu dessa passagem que a gente leu? Não se preocupe não, o Júnior que vai rir aqui A é eu e o gente está Romeu. aqui para aprender. A gente está aqui para aprender. O Júnior que vai rir aqui é eu e o Romeu. Nem Vai tudo que fala o nome de Deus é de Deus, né? A falsidade, as pessoas clamam e depois é como se fosse um balão, né? Enche, a pessoa se empolga e depois se só apertar, Acabou. não é mais nada, né? Era tão grande, virou nada. Virou de nada. Tipo uma aglomeração grande demais e tal, e vai se ver ali, não tem só tem não tem a essência e também o joio e o trigo, né? Está sendo separado ali. Muito bem. Rapaz, acho que ele não entendeu, mas se tivesse entendido. Deu uma aula. Sabe? Uma Amém. Flávia, quer comentar? Que a senhora entendeu? Eu seguro para você. Eu seguro. A irmã Rúbia. Quer falar, pastor? A Toma. mulher quer falar. Eu vou. Como a dona Eliana falou bem, e a irmã Lília também, nós temos uma identidade, né? O Senhor nos conhece pelo nosso nome, né? Então, assim, mostra que tem intimidade e mostra que Ele conhece tanto, porque uma pessoa que é desconhecida, a gente geralmente chama vizinho, por exemplo, aqui a gente tem o costume de chamar uma pessoa de vizinho, né? Ou então, todo mundo é irmão. Mas o Senhor chama fulano de tal. Então, Ele nos conhece. Então, se Ele nos conhece, é porque nossa vida está na mão dele, tá? E outra coisa, muitos têm usado, né, essa capa de pastoreio, né, para roubar, não só roubar financeiramente, mas roubar sonhos, a ilusão que a pessoa tem de estar naquele lugar porque almeja algo e as pessoas são induzidas a uma falácia que acha que vai ter um retorno e permanecem lá por quê? Falta de sabedoria, que a palavra de Deus nos ensina que na palavra dele a gente vai ter sabedoria. E o povo perece porque não lê Bíblia. Muitas vezes nesses lugares que oferecem muitas coisas, a Bíblia não é estudada. Então por que as pessoas permanecem cegas? Porque não estudam a palavra de Deus, né? Então nós precisamos ter o costume de ler a palavra de Deus,
que é para o nosso entendimento ser aberto e a gente não ser levado por esses falsos profetas, né? E ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, né? É isso que eu refleti. Muito bem. Irmã Palavra que Rubem. ela faz, Rubem. Irmã Rubenita. Quem? Voz me Tô tentando ser, aprender. voz me ser todos, como é que chama? Todos nós. Todos nós estamos aprendendo. Então, aí nós temos o versículo, acho que é o 9. Nossa, Eu sou a porta, né? isso. Jesus falando que ele é a porta. E a gente pode entender aí que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a porta da salvação, né? Por meio dele que nós seremos salvos. Aí fala, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E lá mais na frente fala, entrará, sairá e achará pastagem. Tem um outro versículo que fala, o bom pastor lá, né? O 11. versículo 9 mesmo. Ah, é no 11, né? É, o versículo. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará É o 11 é o pastagem. bom pastor. O 11 é Aham. A pastagem. Então, assim, nós sabemos que Jesus Cristo é nosso único meio de salvação. E, como a irmã Flávia falou, a irmã Lília, a irmã Eliane falou também, que muitos estão aí só enfeitando ali, usando uma capa, só para um disfarce, né? Mas de Bíblia, sobre Cristo, não estão falando nada. Não estão ensinando as ovelhas. E muito esperando por falta de conhecimento, né? Amém. Como já foi dito aqui. E é isso. Amém. Ele não segue, mas não segue. Então não pede a própria interpretação, né? Ele não usa o Interpretação de Deus, né? Então, Denise, vamos passar para o nosso irmão Romeu a palavra. quer falar alguma coisa, Denise? Quer falar? Quer, Thales? Quer A não? Denise, quer falar, dona Denise? Queria, E o seu Gael, quer Quer falar? falar, seu Gael? Gaelzinho? Seu Thales, quer falar, seu Thales? O que entendeu? Eu não tenho que foi nada. Mas depois sincero. Fala que não que Vamos que lá. entendeu Ô, nada. Thales, quem é o bom pastor? Jesus. Quem é o bom pastor, Denise? Ele dá a vida por nós somos suas. Eu vou falar das ovelhas, Muito ó. bem, olha aí, já entendeu tudo. Tá entendendo mais do que nós. Pois é. Só você que tá falando, eu tô. Nosso irmão Romeu quer falar. Vai encolhe com essa aqui pra falar. Tá dando pulo pra falar. O que nos diz a palavra, né? Sede meus imitadores assim como Cristo, né? E quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus. Mas o bom pastor pode ser o pai, pode ser o amigo, pode ser o próprio pastor da igreja. Nós devemos incorporar no sentido de quê? De dar a vida pelo irmão. Não é só o bom pastor. Eu posso dar a vida pelo meu filho, alguém que está necessitando de ser ajudado. Né? Então, sede imitadores de Jesus. O bom pastor deve ser cada um de nós, em termos de sempre auxiliar o próximo. Muito bem. Para a gente entender o contexto, os irmãos viram que aí teve palavras falando curral, né? Aqui na minha fala aprisco, mas tem algumas traduções que vai falar curral, que é a mesma coisa. Para nós entendermos o pano de fundo do que Jesus está falando, a gente tem que, para nós entendermos o que Jesus está falando, a gente tem que entender o pano de fundo. Qual é o pano de fundo da pregação de Jesus? Imagine um curral mesmo, igual a irmã Lília tem lá no terreno dela, para as galinhas. E os pastores deixavam as suas ovelhas guardadas ali, como colocar um hotel para a ovelha, pronto. Deixava a ovelha para dormir. E depois, no dia seguinte, vinha e buscava as suas ovelhas. Como é que esse pastor buscava as suas ovelhas? Primeiro, o porteiro que cuidava do curral reconhecia que aquele pastor deixou aquelas ovelhas. É a mesma coisa que eu chegar lá na casa do Romeu, se ele não me autorizar a entrada, eu não entro. Eu posso fazer no direito. Só que o Romeu só vai deixar eu entrar se ele conhecer. Ele não vai deixar um estranho entrar, porque vai direto para a casa dele. Chegava os pastores, o porteiro reconhecia. Vou passar o pastor.
porteiro reconhecia esse pastor e tinha mais uma forma de saber se aquele era o pastor daquelas ovelhas. Ele chamava pelo nome, chamava de ovelha, e era o que acontecia. E se vocês têm dúvida disso, pesquisa na internet, o pastor chamando ovelha hoje ainda. Fica até um passo de ovelha, tá? Pela Grécia, esse tipo de país, já tem muita cultura de cultivar ovelha. Então o pastor chamava suas ovelhas, e interessante da ovelha que ela só ouve a voz do seu pastor. O pastor, inclusive, eu vi um vídeo de tempo, que era um ponto turístico, que tinha um parque com as ovelhas pastando, e o turista chamava a ovelha, chamava, e elas continuavam pastando, não para ele. Aí vinha o pastor e chamava, rápido ela levantava a cabeça e vinha em direção ao pastor. Então, pegando esse pano de fundo, Jesus está dizendo que aquele que é ladrão, ele não entra pela porta, mas sim ele vai pular pela cerca, né? É o que ele diz aqui. Então, esse é o pano de fundo. Vamos discorrer nos versículos? A gente está em João 10. João 10, 1. Em verdade, vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte é, qualquer outra parte menos a entrada. Esse é ladrão e salteador. Interessante que quando o ladrão vai roubar sua casa, dificilmente ele entra pelo portão, né? Quando ele entra pelo portão, ele arromba o cadeado, a fechadura, ou ele aciona o controle do seu portão, do motor, aí ele entra pelo portão. Mas, de maneira ordinária, ele pula o muro. E entra e rouba. Abre janela e tal. Ele não entra pela porta, abrindo de forma normal. A não ser que ele põe sua chave, quebra a fechadura. Mas Jesus está dizendo que esses que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Por que ele não entra pela porta? Primeiro porque o vigia, o porteiro, não vai deixar ele entrar. Ele não tem ovelha ali. Outra palavrinha para a gente destacar aí é a palavra em verdade e em verdade. Alguém sabe o que significa? Por quê? Repetir. 2 vezes. A gente já falou isso, quando lá na igreja. No caso, eu não sei se chegou a ouvir, mas eu disse assim, quando ele fala em verdade, quer dizer assim, em mim, porque Jesus é a verdade. Certo. Tem mais? Também não assistiu. Não, eu te dou desconto por causa da idade. Mas tem uma ênfase, não, né? A ênfase. Dá ênfase. Tem mais? Não sei, não vou dizer ainda. Não, formação. Leila, quer falar? Não? Ou vamos ter uma ênfase. Isso, na cultura judaica, quando você queria enfatizar uma palavra, uma frase, você colocava em verdade, você repetia aquela frase 2 vezes, né? Tanto é que a gente vai ver Jesus fazendo muito isso no Evangelho. Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Ou seja, o que ele vai falar depois dessa verdade e verdade é muito importante. Então, enfatiza o que ele vai falar. Muito bem. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E 3. Para este porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Interessante que o porteiro só autoriza, só abre o portão do aprisco para o pastor que tem ovelhas lá dentro, que ele também conhece. E as ovelhas conhecem esse pastor, tanto é que elas vão com esse seu pastor. Para este, 3 e 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso aqui é muito prático. Porque se nós chegarmos num pasto de ovelha e for tentar pegar uma ovelha, ela vai correr da gente. Mas se for o pastor dela, ele só chama, ela vem. Porque ela sente segurança nele. É a mesma coisa de cachorro. Você for tentar pegar o cachorro do seu vizinho, de alguém, não é todo que você vai ganhar dele é uma mordida. Né? Não vai dar certo. Mas se o dono for pegar o cachorro abana o rabo, fica alegre, obedece. A mesma coisa Jesus está fazendo essa simbologia com as ovelhas. E ele diz que as ovelhas reconhecem a sua voz. Porque a gente tem uma outra doutrina chamada de chamada eficaz.
que as ovelhas de Jesus, e agora trazendo para a salvação, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Pode ser nova, velha, a salvação não tem idade para acontecer, a conversão não tem idade para acontecer. E ele diz, antes fugirão dos estranhos, porque não lhe reconhecem a voz. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Jesus lhes propôs essa parábola, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. A gente vê nas parábolas de Jesus, ele falando já em forma de parábola, ele por muitas vezes tem discípulos e apóstolos do Jesus, não entendendo o que ele falava. Então ele falava de outra forma explicando o que ele tinha falado. E assim ele vai continuar explicando. Aí já é no 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele trazendo aquela simbologia do curral e da porta, do vigia, eles não entenderam. Então ele está dizendo, ó, eu sou a porta. E vocês são as ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e passadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É claro que aqui ele fala que se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagem. Se referindo especificamente à salvação. Salvação somente em Cristo. Se a gente entrar por outra porta, a não ser Cristo, não tem salvação. Pode promete salvação, mas salvação não. Um exemplo. Maomé está morto. O dos indianos, Buda. Buda dos indianos não. Buda é dos chineses, né? Está morto. Qual é o nome dos outros? Maomé, está morto. O da Índia, esqueci o nome da Índia. Mas, enfim, Deus dos indianos está morto. Mas o nosso Deus está vivo. É o único Deus pegando a sua própria literatura. E está vivo. Então, salvação somente em Deus através de Cristo. Ele é a porta de entrada. Maria, mãe de Jesus, que é idolatrada pelos católicos, está morta. Jesus está vivo. A porta está viva. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porque ele já está conferindo a sua condenação. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vê vir o louco e o que ele faz? E abandona as ovelhas. Porque primeiro ele quer cuidar dele. Então ele, ó. Interessante que Davi não abandonou as ovelhas, né? Davi matou o urso, depois matou o leão, e tudo para salvar quantas ovelhas? Uma. Davi era verdadeiramente um pastor. Ele estava dando a vida dele pelo seu rebanho. E aqui Cristo usando isso como uma ilustração que também é literal, ele realmente deu a sua vida pelas suas ovelhas, ele fala que foi Cristo. Então o lobo arrebata e desperta. O mercenário pode porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aqui ele está falando do amor que o pastor deve ter com as ovelhas. E o pastor que sabe disso muito bem sabe que não é fácil ser pastor. Até falando no sentido de pastor de cuidador das ovelhas de Cristo. Né? E o pastor sabe que muitas vezes ele tem situações que ele sofre, chora, perde sono por conta de ovelhas. Porque não é fácil. Isso tudo por trás está o amor. Se ele fosse mercenário, como tem muitos, não tinha esse problema com a ovelha. O irmão está com problema, estou nem aí. A filha do irmão, ele seguia. Vai dormir tranquilo de noite, pode estar problema que tiver na igreja, ele não se envolve, porque ele está lá de passado, ele é um mercenário. E o mercenário, o principal dele está lá é o dinheiro. Né?
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Interessante que esse conhecer aqui não é apenas, digamos, se conhecer, eu conheço a irmã Lídia, mas é um conhecer de relacionamento. Veja bem, existem duas maneiras para Deus conhecer as suas criaturas, os seus filhos. A primeira é porque isso é tudo, então ele conhece todas as coisas. E a segunda é porque essa sua criatura se relaciona com ele, então ele conhece também ela nesse sentido de relacionar. Agora, nós só conhecemos a Deus se nós tivermos um relacionamento com ele. De outra forma, não tem como conhecer. Um ateu não conhece a Deus. Ele acha que conhece, porque ele já ouviu algumas coisas de Deus. Mas o conhecer que Jesus está falando é relacionamento. E ele diz mais, olha como é que é esse relacionamento. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Olha só, o nível do relacionamento é íntimo. E ele está falando isso de todas as ovelhas, desse relacionamento íntimo que Jesus está falando. Ele está se referindo a todas as pessoas do mundo? Não. A quem? As ovelhas, os seus escolhidos. E essa parábola toda está falando dos seus escolhidos. Por quê? O ímpio, ele escuta a voz de Deus, de Jesus? Não, então ele está fora disso aqui. Ele escuta a voz dele, ouve a sua voz. O ímpio segue a Jesus? Não. Por exemplo, enquanto ele é ímpio. Depois eu estou conversando, não sabemos, tá? Depois que eu começar, ele vai seguir aqui. Mas não sabemos se todos os ímpios que a gente conhece vão seguir aqui. Então, só as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Interessante que ele chegou para Mateus e disse: Mateus, segue-me. Zaqueu, me convém, comprar. Eu tenho que ler primeiro. Então, trazendo para esse contexto, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele não chama de maneira geral. Mas se ele chamasse de maneira geral, todos iriam. A mesma coisa ao ressuscitar Lázaro. Como é que Jesus falou? Levanta-te. Mas o que ele falou antes? Lázaro, chamou pelo nome. Se ele falasse apenas levanta-te, todos ressuscitariam. Olha só o poder. Mas ele chamou pelo nome. Então, é coisa específico. O chamado de Jesus, ele é individual. E é coisa que passa despercebido pela nossa cabeça. Eu acredito que eu, quando mostrei essa passagem, tinha parado para pensar nisso, né? Por que ele chamou Lázaro pelo nome? Porque o chamado era para Lázaro. Se ele chamasse de forma geral, todos nós necessitaríamos. Ele tem poder para isso. Aí ele fala desse relacionamento, que é igual ao relacionamento dele com o pai. Também nós temos intimidade, né? Isso. Intimidade, né? Intimidade. Ele fala que me conhece pelo nome, né? Isso. Então, nós temos intimidade, né? E intimidade de filho e filho, uma via de mão dupla. Tanto Cristo conheceu Lázaro como Lázaro conheceu Cristo. É a mesma coisa de a gente ver, comparar o conhecimento do mal que o homem tem e o conhecimento do mal que Deus tem. Deus tem o conhecimento do mal porque ele criou tudo. Ele sabe tudo sobre todas as coisas. Mas ele não está no mal. Ele pode colocar o pecado também, o conhecimento do pecado. Deus conhece o pecado porque ele conhece tudo sobre todas as coisas. Mas ele não está dentro do pecado. Já o homem conhece o pecado porque ele está dentro do pecado. A mesma coisa uma pessoa com câncer. A gente pega um oncologista, que é um médico que trata o câncer. Ele conhece tudo sobre o câncer. Só que de fora. Já o paciente do câncer, ele conhece sobre o câncer, mas ele está por dentro. Ele conhece as dores da doença. O médico não. O médico conhece as patologias, os seus desenvolvimento das doenças que ele estudou, mas ele está de fora. Mesma coisa de Deus. Deus conhece o pecado, conhece o mal, porque ele criou e ele sabe tudo sobre todas as coisas. E continuando no 15, depois ele fala, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Assim como ele fez na cruz. E aí acrescenta, ainda tenho outras ovelhas, não deixa aflito. A mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E aqui Jesus fala isso porque tinha o seu entendimento de Israel, que Jesus, que Deus ia salvar só os israelitas. Deus não era Deus de outras nações, mas só os israelitas. Tanto é que Paulo foi enviado aos gentios, foi o que mais pegou para fora de Israel, para os gregos. E
Jesus dizendo isso, ele está dizendo que tem outras ovelhas. Ou seja, abrangendo quem? Nós hoje. Se não estávamos nesse tempo que Jesus está falando. Estamos agora. E a sua morte, por ser eficaz, por ser suficiente, abrange até a última pessoa que vai nascer antes que o mundo termine. E vai abranger até o pecado dessa última pessoa, até o último pecado desse último escolhido que vai nascer antes de Cristo voltar. Porque a sua morte é suficiente para expiar todos os pecados do seu povo. Não do mundo todo, do seu povo, dos escolhidos. Por quê? A gente sabe que só os escolhidos vão ser salvos, né? Isso é uma certeza. Inabalável para o reformado. Eu ia dizer para o cristão genuíno, mas nós temos irmãos cristãos que são de outras denominações, por exemplo, a Assembleia. São nossos irmãos. Temos algumas diferenças doutrinárias, mas temos que não ser salvos nenhum deles. Mas os nossos irmãos creem diferente a respeito da eleição. Eles creem que a salvação de Deus é uma salvação em potencial. Se eu quiser, eu tenho acesso. Nós temos diferente. É Deus que chama. Então quem dá a senha é Deus, pelo que eu disse. Não é você, quando quiser, pega uma senha e faz. Não. Pode até ser, mas você só vai querer se Deus colocar no seu coração. Então Deus chama primeiro. O quadro bíblico é que nós estávamos mortos no nosso serviço do pecado. E o que o morto pode fazer? Nada. Nem perder consegue sozinho. É preciso de ação bacteriana, bicho, Então é Deus quem ressuscita esse morto para a vida. Então tudo começa com Deus. Mas a salvação de Cristo é para os seus escolhidos. E ele disse que haverá um rebanho e um pastor. E 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Interessante que durante todo o contexto bíblico da perseguição a Cristo, sua condenação, etc., todos que estavam em volta achavam que Cristo ia ser pego, porque ele não tinha poder para reagir. Né? Ou seja, ele estava como uma ovelha sendo levado para o matador. Era um coitado. Pronto, tem que ser falado. Era um coitado. Tanto é que quando foram prender Jesus, o que é que ele fez? Tome na orelha de mal. Está fiado. Porque Pedro não tinha essa visão de que Cristo estava se entregando. A palavra é se entregando. E ele vai falar para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Se eu quiser, eu rogaria ao Pai. Ele mandava o quê? Um exército, uma legião de anjos para me salvar. Isso. E todos que cercavam. E isso era Pedro que estava junto com Deus o tempo todo. Imagina aqueles que estavam mais longe, mais distantes. Pensavam que Cristo era um coitadinho. Então ele aqui diz: eu tenho autoridade para dar. Já falar lá, finalizando. Eu tenho autoridade. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E é verdade, se Cristo não quisesse se entregar, obviamente, nenhum homem teria poder para aprender. Só que isso estava dentro do plano da salvação. Começou lá no Éden, como a gente tinha estudado. Começou lá no Adão, onde está, na primeira anunciação do Evangelho. E todo esse esquema de salvação, não é nem tem uma palavra que eu quero usar, esse plano de fundo de salvação, todo esse enredo de salvação, está desembocando aqui em Cristo. Para ele concluir esse processo salvífico. E ele disse que este mandato ele recebeu de quem? Do Pai. Assim como Cristo sendo homem, Deus, 100% dois, do conceito que sabe explicar, ele também era filho obediente ao Pai. Eu falei, acho que foi na aula passada, lá na Bíblia. Se a gente pegar o contexto, não é Novo Testamento, a gente pegar a relação de Deus, Pai, com Deus, Filho, a gente vai ver um dando preferência para o outro. É como se os dois estivessem na porta e falar: não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Um dando as mãos para o outro. Um dando as mãos para o outro. Por quê? Jesus vai dizer: ó, eu obedeço ao Pai. Esse mandamento é feliz do meu Pai. Tudo aquilo que o Pai ordena, eu farei. E aí vem Deus falando: ó, esse é meu filho, ouçam. E Deus também vai dizer: porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Então a gente vê esse relacionamento, essa sincronia que Deus faz e Filho de forma perfeita, de forma que um não manda no outro. E a gente conhece a ideia de filho e pai manda no filho. Não, os dois são Deus.
Os dois são Deus, não os dois são Deus. Os dois são Deus. Se encaixam perfeitamente. Isso, assim como o Espírito Santo fechando essa trindade, fechando essa sincronia da divina trindade. Então, É o único erro português que está correto. É verdade, não é falta de concordância. Você sabia que o Antônio ia ficar simbólica, porque os dois são Deus. Eu diria que essa sintonia tão afiada, Perfeito. tão perfeita, que só um. Mas a teologia explica isso dessa forma mesmo. São três pessoas e um Deus. E um Deus. Por quê? Se a gente quer que é três Deus, nós somos o quê? Politeístas. Nós somos monoteístas, um Deus. Mas são três pessoas diferentes. Agora, como é que a gente explica isso? Nós não sabemos como entender. As coisas de Deus nem tudo a gente entende. Mas os três trabalham com um só objetivo, que é salvar o seu povo. Povo este foi escolhido antes do mundo fosse o mundo. Povo este que ele chama pelo nome, nunca ele chama pelo nome. Flávia, segue. Não sei quando foi a conversão da irmã Flávia, mas no ano das converteu. Vem e segue. 2011. Filha, vem e segue. Ele não falou só vem e segue, senão todos os vizinhos da irmã Lília iam ser cristãos. Ele é ruim, porque ele tinha chamado. Mas ele chama suas ovelhas pelo nome. E o interessante, o chamado de Deus tem que ser eficaz, porque ele vai suprir o efeito no qual ele foi destinado. Por quê? Jesus não vai chamar a quem não vai seguir, porque ele conhece suas ovelhas antes de chamar, porque elas foram dadas para ele antes que o mundo fosse o mundo. Eu não me recordo, mas eu acho. Que o Pai me deu, né? Ele deu a passagem. Eu acho que é no final desse capítulo. Então ele diz que aquele que o Pai deu para ele, nenhum vai se perder. Aí ele fala, o seu filho da perdição, porque estava predestinado a isso, né? E esse evangelho de João, ele é tão fascinante que ele consegue trazer esse processo da salvação do primeiro ao fim, pegando de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Ele vai dizer que nós somos eleitos antes que o mundo fosse o mundo. Depois ele vai dizer a parte de Deus, a parte de Jesus e a parte de Espírito Santo. Um evangelho só, falando do Espírito da salvação pessoas. E depois, levando lá para frente, escatologicamente falando, João vai concluir essa passagem. Então, eu acho que todos os evangelhos são muito fascinantes para nós entendermos mais difícil. Mas, se eu pudesse escolher um livro da Bíblia, eu ficaria com isso. Alguns teólogos chamam ele de Monte Everest da Bíblia. O Evangelho de João. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, pastor, eu laborar aqui. Tinha um livretezinho de evangelização e a gente trabalhava no Evangelho de João. Porque você consegue começar com a vida cristã e terminar com a cristã dele. É um evangelho muito complexo. Basicamente, o que a gente pode aprender, o pastor vai falar algumas considerações, aí se alguém tiver alguma dúvida, se quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente conversa. Nossa, quando você fala do pastor, esse cuidado, essa dedicação dos pastores que foram realmente chamados, porque tem os pastores chamados e os chamados pastores. Então, os pastores que foram chamados, eles têm a teologia vai chamar de símile, né? Essa semelhança com aqueles de cuidar, de se entregar, de se dedicar. Né? Quando ele diz, o bom pastor dá a vida para os filhos dele. Então, o objetivo principal do pastor é esse. Eu vi também um documentário sobre as ovelhas, que as ovelhas, elas jamais, as ovelhas chamadas, daquele a Cristo, jamais elas ouvirão a voz de outro. Aí o Senhor Jesus quer falar das heresias, porque aquele que está firmado na rocha, aquele que faz parte daquele a Cristo, ele só vai entender o certo. Ele não vai, como diz na minha terra, pender para o lado errado. Ele vai permanecer no aprisco onde ele for chamado.
Então é a diferença do eleito para o não eleito. E a diferença do pastor para os falsos pastores. Interessante, nós falando, de aqui Cristo está tratando especificamente de forma espiritual da salvação. Como eu ilustrou aí de cuidado com o pessoas, sim, mas aqui especificamente a salvação. E o pastor falou bem, a gente fez heresia. Por quê? Quem era o mercenário? A gente pode chamar de falso pastor hoje. Naquele tempo mercenário. Se não tinha cuidado com as ovelhas, ele queria roubar as ovelhas para quê? Para vender. Porque ele queria levantar um dinheiro. E Cristo não. Qual o dinheiro que Cristo ganharia com as ovelhas? Porque era dele e ele não ia vender. Irmã, pai. Ele não ia nem, vamos dizer assim, falando amorosamente, né? Ele não ia nem nos últimos dela, tipo, matar para comer nem nada, né? Exatamente. Ele é só cuidar. Ele é cuidar, porque a ênfase de Cristo é o cuidado das suas ovelhas. E cuidado a tal ponto de dar a vida por elas. Olha só. E ele vai dizer, em outras passagens, que ele dá a vida pelos seus amigos. A gente tem outra passagem no Evangelho de João, que ele dá a vida pelos seus amigos. Então, aqui é o verdadeiro pastor. E o interessante é que ele chama de ovelha. Qual a diferença que a gente consegue fazer de ovelha do cristão por isso? Fácil. Se a gente volta lá para Mateus 25, a gente vai ver a separação dos bodes das ovelhas. Os bodes podem até se misturar no meio das ovelhas, mas a gente conhece. Nós, fisicamente, conhecemos que um bode com ovelha, né? Nem Maria, a Maria já foi criada pelo ovelha, sabe? Então, Cristo coloca os bodes como sendo juntos. Interessante que ele diz que a todas as ovelhas vão ouvir a sua voz, e o pastor colocou a parte de heresia, e a gente pode fazer uma pergunta, ué? Então, como é que a gente faz com essas pessoas que estão nessas igrejas modernas? Por exemplo, uma igreja católica da vida, numa universal da vida, numa mundial da vida, que tem o mesmo sistema teológico, que é prosperidade, teologia da prosperidade. Como é que a gente faz? Será que ali ninguém vai ser salvo? Ninguém é muito forte. Muito forte. Então, o que o irmão propõe? Eu acredito que vai ter que ver que é certo. Uns pede mais, outros pede menos. Mas, também, como diz que tudo tem seu tempo, né? De repente, não tem tudo. Esse é o ponto. Por quê? A conversão ela tem um tempo de acontecer. Ele pode até continuar lá, mas após a sua conversão ele não vai ficar lá. O ponto é esse. Deus tem o seu dentro da igreja católica. Qual a diferença de uma igreja neopentecostal, com esse tipo de igreja, e a diferença de uma conta? Eu digo assim, após a conversão, Deus pode converter dentro de um bar também. Deus pode converter dentro de um bar, Deus pode converter dentro de uma casa de prostituição, Deus pode. Agora, essa pessoa não vai estar lá. E nem dentro dessa igreja não vai estar lá. Por quê? Porque não tem palavra de Deus. Quando ele começa a ouvir a sã doutrina, ele vai entender que o que ele está ouvindo ali é carnal, é terreno. A primeira igreja que eu comecei a ir foi a Igreja Universal, porque era aqui nesse estado. Eu nem imaginava que era daquele jeito, que Jesus, isso há 12 anos Ela atrás. queria ganhar dinheiro, senão está só deixando dinheiro. Não, o pior é que eu nunca participei de nenhuma campanha, você acredita? Nunca participei, nunca senti o desejo de participar da campanha. Mas como é que vai ser a vez? Nunca fiz isso. Foi isolada. E isso a senhora não conhecia. Não conhecia. Era muita história, negócio de tal, tempo todo, fulano caindo com espírito. Banho de água toda, e vem tudo sempre. O que tem no espírito, tem aqui dentro. Porque é a mesma coisa, eu digo isso porque eu tenho família que era Eu já espírita, fui né? na Universal também. Que era espírita. Então, Inclusive, eu vou ter até um... Ganhou muito dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. Eu era criança no tempo. sempre, banho de dia, tal dia, banho da pessoa da Tá bom. Então, comecei a achar. Eu vou pegar na cabeça. Então, aí uma outra vizinha convidou para conhecer a igreja presbiteriana. No dia que eu fui na igreja presbiteriana, meu Deus do céu, Jesus. me desmontei naquele dia com a pregação. Digo, tem maravilha,
Vai embora, vai ficar. Mas isso, que a senhora já se sentiu incomodada, irmã, mesmo sem conhecer nada de Bíblia, já é questão. Pois é. E levando para o lugar certo. A gente fala assim, mas não é porque a igreja que salva, não. Não é a igreja presbiteriana que salva, não é a igreja batista, não é placa, é a palavra. Palavra. Se a palavra está sendo pregada genuinamente naquela igreja, sim, tem salvação. Mas palavra, Deus da palavra salva. Onde não tem a palavra de Deus, naquele prédio, não tem salvação. Não tem. Ele não vai continuar ali salvo. Isso. Então, é isso que Cristo está comparando o falso pastor, o mercenário. O mercenário, o interesse dele é só dinheiro. Só dinheiro. Não tem. Ele tem um falso pastor. São duas histórias. Há muitos anos, a família do pastor Adalberto, de Guajará, estavam passando por televisibilidade, precisavam de uma consideração para realizar exames, e eles não tinham recurso. Quando pediam onde, onde estavam fazendo. Aí, o pastor disse a eles, se eles usassem da fé deles. Aí, assim, para encurtar a história, quem usasse o dom para fazer essa série, com os exames com tudo, as pessoas não vão ajudar a fazer e a outra é então, assim, não se vê. Tivesse um amor ao próximo, o amor pela sua tem como a Bíblia. Pronto, vem. Uma vez deve morar no centro de casa, Pronto, agora fica. só Toma. passar 20 minutinhos da Fecha agora. ainda, lá veio o ladrão e botou a Fecha aqui, ó. Fecha aqui o portão. Fecha o portão ali, ó. Vai fechar? Mas não tem nada? Como é que eu Aqui, ó. Empurra aí. e a cama que botou na televisão, pode pegar, a cama não tinha nada, levou tudo. Universal deu alguma coisa? Deu isso na foto. Então, assim, a gente não tem como sair. Então, ele poderia ficar pensando, sabe? Mas já vai, ao lado. Ele não. Então, E Deus fala assim, que nós fomos selecionados para as boas obras, né? Ele diz, tem que praticar o amor. Como é que vai falar que ama, que cuida e não faz nada para a pessoa? Né? Que amor é esse? Que é um amor só de palavra? Né? então, o contexto bíblico nessa passagem é isso que a gente falou. Os missionários, Jesus está oferecendo para morrer pelas suas ovelhas, não pelo mundo, mas pelas suas ovelhas. Tem uma doutrina que chama universalismo. Ela diz que Cristo morreu por todos. O universalismo está aí, Cristo morreu por todos. Claro que quem tem um mínimo de conhecimento bíblico não vai acreditar nesse doutrina, porque Cristo não morreu por todos. Ele morreu por isso todos. E a quem ele morreu, esses vão vir. Mas cedo ou mais tarde vão vir. Eles chamam pelo nome e o seu chamado é irresistível. Se o chamado de Deus fosse irresistível, Paulo, até o último dia de vida, estava matando cristão. Mas não. Ele, no caminho para Damasco, caiu no chão, provavelmente estava no cavalo, mas provavelmente estava no cavalo, e caiu no chão e foi convertido. De maior perseguidor do cristianismo, passou para o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele prova mais uma vez que não é o homem que vai buscar Deus, né? Não, se você deixar Paulo buscar a salvação, Ele ia continuar matando. que arroz que estava matando, tá chegando, tá bom. Ele estava matando ainda. Mas o quadro bíblico é esse, o homem está morto. Precisa de algo sobrenatural para reviver. Por isso que Cristo vai dizer lá para Nicodemo, João 3, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo, você está morto. Você está morto. Tem que ressurgir para a vida. E tem uma palavra que eu uso lá na igreja, uma frasinha que é: você nasceu na família errada, tem que nascer na família certa. Você nasceu na família, é até forte usar isso, mas é verdade, você nasceu na família do diabo. Tem que morrer na cena de Deus. Porque a de Deus é que vai para o céu.
A vigiada é que vai para o inferno. Só que muita gente não vê isso. Só que na área do Espírito Santo não trabalha. Alguém quer fazer alguma consideração final? Buda, quer falar? Não? Quer falar, galera? Não? O Benito, dá um Benito quer falar? Não? Nem oi. Oi. Quem quer acrescentar mais? Manilha. Agora a Manilha entendeu. Vou perguntar. Aí sabe, viu? Mulher, foi mulher. E aí? Mulher sabe entender. Depois o Antônio vai fazer uma provinha de matemática. Depois faz matemática. Uma PA e uma PG. Eu só não entendi que a aula é sobre uma coisa, eu vou fazer prova. Mas ela não entender isso aqui, vai ser ela aprender matemática. É mais fácil. Amém, então. Então vamos orar que eu tenho que encerrar esse momento. Momento maravilhoso, a gente pode ter uma comunhão, na mesa, nos sentar frente ao outro e podemos ter um conhecimento a mais. Amanhã chuvosa e que Deus nos abençoe grandemente. Amém. O que nos abençoe e nos fortaleça para o restante do dia, o trabalho que possamos concluir e também para o culto solene à noite, que possamos estar alegres. Mesmo cansados, estaremos alegres no culto solene. Ora para a gente encerrar. Senhor, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de poder segurar a tua palavra. Nós pedimos que o Santo Espírito coloque para dentro dos nossos corações e que aprendemos Deus, de sua forma que sejamos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. E crendo ainda mais, ó Deus, que a tua palavra é poderosa. Amém. E que ela vai cumprir todos os propósitos para a qual ela foi feita, Deus. Amém. Porque a tua palavra não é a palavra do mundo. Amém, Pai Perdoa os Santo. nossos pecados em nome de Cristo Jesus que queremos. Amém. Amém, Pai Santo. Deus está aqui, aleluia. É como a que eu respiro. É como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. É como a que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. E agora, Deus está em nós. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e pode ouvir. Amém. Cristo entrou no barco e o vento cessou. Sabe dessa? Cristo entrou no barco e o vento cessou. Eu não sabe não, né? Aí no barco, mas ele Foi longe, tem. ainda na época de Matusalém. Não sabe. Ixi, eu não vivi essa É, no época. barco. Minha senhora, Mas só vai cantar em solo agora. Cristo entrou no barco e o vento cessou. E o vento cessou, e o vento cessou. Eu era perdido, vagava sem direção. Mas Cristo entrou em minha vida, e o vento cessou, e o vento cessou, e o vento cessou. Tudo mudou, e o vento cessou, e o vento cessou. O barco
barco é pequeno. Meu barco é pequeno, você sabe, bem grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é Meu piloto e tudo vai bem. na viagem a Jerusalém. Isso aí é Goiás, Meu barco está,